Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o negro e a ditadura empresarial militar. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, todo mundo que é militante já ouviu falar a famosa frase "o que resta da ditadura", né? A ditadura empresarial militar brasileira, a longa noite que durou 21 anos, deixou marcas muito profundas no capitalismo independente do nosso país. Marcas essas que estão até hoje. Todo mundo, por exemplo, quando vai falar do autoritarismo e da violência das instituições repressivas do Estado, do próprio autoritarismo da sociedade brasileira e da institucionalidade política, cita as marcas do período da ditadura, né? É muito comum, por exemplo, um debate sobre polícia militar, segurança pública, encarceramento, a lógica do inimigo interno, a ideia de pensar sempre os movimentos sociais, de sindicatos e os movimentos da classe trabalhadora como inimigos internos a serem combatidos, da herança da ditadura. Perfeito. Só que aí tem um tema que, ao meu ver, é pouco debatido sobre isso e que é uma chave para entender como, na redemocratização, o legado da ditadura na conformação, no reforçamento de um padrão de dominação autoritário, violento, repressivo não foi questionado, que é a questão racial. Em poucas palavras, a gente pode entender a ditadura empresarial militar a partir de vários e vários aspectos. Um deles é que a ditadura empresarial militar há uma universalidade maior para a violência e a repressão do Estado burguês no Brasil, que sempre atingiu a população negra. Ou seja, dentre as várias formas de compreender a ditadura, uma delas é a gente falar que a violência que sempre atingiu a população negra nas favelas chegou também na classe média, chegou também na cultura, chegou também no mundo universitário, chegou também para lideranças políticas de peso nacional. Não que não existisse antes, vamos lembrar do que foi o Estado Novo varguista, né? O da perseguição ao PCB no pós-45. Mas a ditadura, ela meio que democratizou a violência do Estado burguês para uma dimensão mais ampla de classes, para além da classe trabalhadora, majoritariamente a população negra, e para além dos comunistas. Só que, na hora de fazer um balanço da ditadura e na hora de reconstruir a democracia burguesa no Brasil, as principais vítimas da violência do Estado burguês antes da ditadura e depois da ditadura simplesmente não tiveram protagonismo político na construção desse balanço. Então se construiu um balanço da repressão da ditadura empresarial militar que desconsidera a questão racial, desconsidera a população negra. De tal sorte que a afirmação da Folha de São Paulo de que, por exemplo, a ditadura brasileira foi uma dita branda, não é só uma passada de pano na ditadura, é uma afirmação racista. Porque ela só considera como vítimas da ditadura os militantes políticos organizados, alguns centenas, e desconsidera, por exemplo, os exterminados pela rota em São Paulo, os chacinados pelos grupos de extermínio do Estado no Rio de Janeiro. Os negros, caboclos e sertanejos mortos nos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco e de Alagoas. E os indígenas do norte do país e por aí vai. É também uma afirmação racista. E tem um trecho do professor Wilson Barbosa que militou contra a ditadura empresarial militar, militou junto, foi da mesma organização de Carlos Marighella, que eu sempre troco o nome, né? De Aliança Nacional Libertadora e Aliança Libertadora Nacional. Para vocês entenderem, ele militou na mesma organização de Carlos Marighella e Rafa Martinelli, por aí vai. E o professor Wilson diz uma coisa que é muito, mas muito importante para a gente entender o que foi a transição da ditadura empresarial militar para a volta da democracia burguesa, a memória que se construiu sobre a ditadura e por que resta tanto da ditadura empresarial militar na democracia burguesa para além dos elementos estruturais do Estado burguês, né? Porque todo Estado burguês é, em última instância, uma arma de extermínio e repressão contra a classe trabalhadora, sempre em momentos de crise nacional.
Mas, para além dos momentos de exceção, de crise, de radicalidade, o Estado burguês funciona assim no Brasil, no cotidiano mais imediato também da classe. Então vamos ver aqui a fala do professor Wilson, que é uma fala, inclusive, maravilhosa. O professor Wilson Barbosa é muito bom. Naquela época, havia assim um desprezo completo pelo negro. E havia muitos policiais negros e poucos militantes de esquerda ou revolucionários que fossem negros. Eu, por exemplo, fui levado à Polícia Federal, fui algemado um turno que tinha sido um corredor de entrada das salas de interrogatório, e tinha um delegado da Polícia Federal naquela época, baixinho, cara pequenininho, que chamavam de Ferrabras. Eu não sei o nome dele. Ele só chamava o delegado Ferrabras. Não chamavam. E eu, amarrado de costas para o corredor, naquele corredor ali, toda vez que ele passava, ele me dava um pontapé. Toda vez que ele passava ali. Tinha outros presos, mas só eu que levava um pontapé. Ele era negro e eu era negro. E ele disse: já viu o negro comunista? Já viu o negro vendedor da pátria? Já viu o negro revolucionário? Vê se existe negro revolucionário. Ele passava e me dava um pontapé e dizia uma frase dessa e ia embora. E eu fiquei o dia inteiro tomando pontapés gratuitos que os outros tomavam. Para mim é uma indicação de que eles tinham um tratamento pior para a pessoa de cor, não, negro, muito escuro, etc. O único negro que tinha lá era eu. Tinha muitos mestiços, quase negros, mas negro que eu me lembro lá, só havia eu. Tá? Também tive preso no exército em Porto Alegre, aí tinha vários negros presos, mas eram todos acusações de crime comum, de crime político. O Joel Rufino, companheiro que morreu recentemente, que também foi preso naquela época. Preste atenção nessa fala agora do professor Wilson sobre Joel Rufino, que é um pensador genial da história brasileira. Muito importante o que vai ser dito agora e vai ser uma fala que é central para o meu argumento. Torturado. Ele conta um episódio, ele estava numa prisão aqui em São Paulo, e ele estava no meio do preso político. E os presos políticos recebiam a visita dos familiares, que levavam cigarro, goiabada, levavam uma comidinha feita em casa, e eles repartiam aquilo tudo, tal coisa. E os presos comuns ficavam olhando aqui. E ele disse que tinha um negão lá, um preso comum, que ficava olhando para ele, olhando, meditando. Um dia chegou para ele no banho de sol e falou assim: escuta, você não quer me dar a dica como foi que você conseguiu se disfarçar de preso político? Eu também tenho acesso ao cigarro, essas comidinhas aí. Quer dizer, o cara achava que era impossível ele ser um preso político, porque ele era negro. Que ele devia ser um preso com disfarçado. E aí o Joel tinha que dar uma resposta pro cara. Disse: cara, não fiz nada, não. Eles se enganaram, me deixaram aí ao meio dos outros, pensam que eu sou um preso político. O que ia dizer pro cara? Ele não podia realmente explicar pro cara: não, eu sou um preso político. E ele continuou, cara, os seus cigarrinhos, a sua goiabada, e o cara só olhando de longe, não, porque estava no esquema. Você vê que dá até piadas essas coisas. A vida é triste. Passado o tempo, você tem que rir da vida para fazer o quê? Eu diria que na esquerda existem duas atitudes com relação ao negro. Existem as pessoas que são racistas. Gente, veja a dimensão do surreal, né? Um preso comum olhou aquilo ali e não conseguiu dimensionar de que o Joel, um homem negro, era realmente um preso político, um revolucionário. Porque para ele, preso político era branco. Aí agora, para aqui. Os presos políticos da ditadura empresarial militar, dos famosos, dos que lutaram contra a ditadura, quantos vocês conseguem puxar pela memória? São negros. A galera do PCR vai citar suas lideranças históricas, né? Tem gente negra. A galera do PCdoB vai citar o Oswaldão. Algumas pessoas vão lembrar do Milton Santos, do professor Milton Santos. Mas beleza, gente. Mas vamos lá. Fazer um exercício aqui. Cite 5 pessoas negras que você reconhece enquanto militantes históricos
contra a ditadura empresarial militar. Conseguiu? Conseguiu não, né? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, vamos jogar aqui. A memória que foi construída sobre a ditadura durante a democracia burguesa é uma memória, e aí com todo respeito aqui, viu, gente? Eu sei que isso vai deixar muita gente triste, vai ter gente me chamando de identitário, mas é uma memória fundamentada na branquitude e na classe média. Que parte da premissa de que a repressão, os crimes políticos da ditadura estão centrados única e exclusivamente nas organizações políticas e desconsidera, por exemplo, o livro do Caco Barcelos, Rota 666, A Polícia que Mata, como parte da repressão política dos mecanismos de controle da burguesia brasileira. Então, o extermínio em massa das periferias de Recife, de Salvador, de São Paulo, de Rio de Janeiro, vai por fora da conta da repressão da ditadura. A tortura sistemática praticada pela polícia militar e nas delegacias de polícia civil contra os presos comuns vai por fora da conta da ditadura empresarial militar, no debate sobre tortura. As prisões ilegais de pessoas negras por crimes comuns, acusadas de crimes comuns, fica por fora das prisões ilegais da ditadura empresarial militar. A coisa é tão esdrúxula, que se você parar para pensar, pensa o seguinte, gente, beleza. Então quer dizer que a ditadura era um regime que acabou com a democracia burguesa no Brasil, deu um golpe no governo Jango, portanto era um regime ilegal desde uma perspectiva democrática. Aí todo mundo que foi preso durante a ditadura, julgado durante a ditadura, fica na cadeia, os presos comuns. Mas peraí, pô. Ele foi julgado por um regime ilegal. Ele fica preso, O pressuposto, inclusive, é você considerar toda a prisão praticada pelo aquele regime, porque um regime ditatorial que deu um golpe na democracia é uma prisão ilegal, mas isso não aconteceu no Brasil. Qual é a cor dos presos? Dos crimes comuns. O professor Wilson mostrou muito bem. Aliás, faço um desafio a vocês. Peguem um livro, por exemplo. O livro é muito bom, gente. Aqui não tem uma crítica pessoal, eu gosto desse livro, eu tenho ele em casa, vendo todo grifado. O que Resta da Ditadura, lançado pela Boitempo, é legal. E veja que destaque o conjunto de autores e autores ali dão a repressão nas favelas, o extermínio da população negra, a violência cotidiana antes da ditadura, durante e depois a população nas periferias do Brasil, a população negra trabalhadora. Vale dizer mais, o Orlando Zacconi, na tese de doutorado dele, que foi publicada pela editora Rivan, Indignos de Vida, Zacconi, faz aquela clássica ironia, o que resta da ditadura, tudo menos a ditadura. Ou seja, o aparato de repressão montado durante a ditadura se mantém intacto, só que agora, em vez de ele ter uma universalidade maior, atingindo quase todas as classes da sociedade brasileira, ele volta a ser focado basicamente na classe trabalhadora, em particular setor negro da classe trabalhadora, de tal sorte que no pós-ditadura é onde o Brasil começa a encaçar em massa. Seriamente em massa no Brasil não é obra da ditadura empresarial militar, é obra da democracia burguesa. No pós-ditadura, a polícia sai matando cada vez mais a partir de autos de resistência. No pós-ditadura empresarial militar, o aparato de tortura do Estado burguês, ele não foi desmontado, continua acontecendo tortura em massa, praticada pela polícia militar, praticada nas delegacias do Brasil. Você não tem aquela tortura política praticada pelo DOI e o DOPS, tá ligado? Então, a tortura continua ali. Tanto é assim que, por exemplo, quem foi construir a memória do que foi a luta pela democracia durante a ditadura? Foi um cara feito Gabeira. Quem é o Gabeira, pô? Qual é o perfil do Gabeira? Então aqui eu anuncio uma reflexão que um dia, não sei quando, gente, porque minha vida tá muito corrida. Um dia eu vou colocar isso em texto, assim. Inclusive, quem quiser depois lançar os livrozinhos para fazer um balanço da ditadura empresarial militar, agora em 2024 vai fazer 60 anos, do golpe. 64. Aí 60 anos, eu não sou muito bom de conta não, mas acho que é 60 anos. Se alguém quiser lançar um livro aí, me convidem para escrever, gente, porque eu quero muito escrever para demonstrar em texto a tese de que o pacto narcísico da branquitude, inclusive nas esquerdas brasileiras, e o racismo da esquerda brasileira foi um instrumento fundamental para manter intacto
vários aspectos da política repressiva e de militarização do Estado burguês montado durante a ditadura empresarial militar que permaneceram na democracia burguesa. Dado que, como esses aspectos de repressão e de militarização não atingiam mais a classe média e as lideranças políticas do que se convencionou chamar de esquerda, não atingiam mais, isso foi deixado de lado. A exceção, e aqui é outro ponto central, a exceção de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, que, quando ganha a primeira eleição para governador, qual é uma das pedras centrais de Brizola? É preciso parar com esse negócio da polícia entrar na casa dos outros sem mandato, da polícia entrar de madrugada, chutando a porta, batendo, torturando e por aí vai. O que o Brizola queria, veja só, gente, o que o Brizola queria era fazer com que a volta do Estado Democrático de Direito burguês não fosse restrito só a artistas intelectuais, professores universitários, a classe média, os militantes de esquerda branca, fosse também ampliada para a população negra das periferias e dos morros do Rio de Janeiro. Então, o que o Brizola fez foi lutar para que essa transição de volta à democracia burguesa tivesse mais universalidade e menos caráter de um privilégio de classe. E é o que a mídia burguesa fez, numa parte da esquerda, inclusive, foi ajudar a burguesia brasileira, os militares e os próprios agentes torturadores de repressão e de morte da ditadura a manter intacto esse aparato com um discurso que Brizola está protegendo bandido, que Brizola não deixa a polícia trabalhar, tá impedindo que a polícia combata o crime organizado, e toda a campanha que a mídia burguesa e uma parte da esquerda fez contra o Brizola, Darcy e o trabalhismo naquele momento da história, nos anos 80, né? Então, é muito doido, porque tem entrevistas do Roda Viva, e aí, veja, eu já vi essas entrevistas, é provável que vários de vocês já tenham visto as entrevistas também, e a gente nunca fez a conexão, que é, entrevista do Roda Viva, tá o Brizola falando que quando ele foi governador do Rio de Janeiro pela primeira vez, ele desmontou os esquadrões da morte no Rio de Janeiro. É que fala que matavam crianças da periferia, que matavam trabalhadores, que atacavam a população negra, que era um verdadeiro genocídio e por aí vai. Brizola fala textualmente que esses esquadrões da morte, vários deles foram montados durante a ditadura. E é verdade, foram mesmo. Então pensa na conexão. Peraí. Então quer dizer que os esquadrões da morte montados durante a ditadura empresarial militar não foram um tema central na volta da democracia burguesa e na memória que se construiu da repressão durante a ditadura. É claro que sempre se pode apontar que na Constituinte 88 e tal, tinha todo um processo amplo de esquerda pautando defesa dos direitos humanos, contra a violência nas favelas e por aí vai. Mas o tema não assumiu nunca o protagonismo que deveria, com exceção do discurso do Brizola e do Prestes. Só que Prestes morreu muito rápido, né? Prestes não conseguiu ver de maneira completa, né? Porque a transição da ditadura, gente, vai do governo Sarney até a primeira vitória da FHC. Esse grande período histórico é uma espécie de interregno do fim do desenvolvimentismo e da ditadura empresarial militar para se encontrar uma forma política estável de dominação burguesa no Brasil. Prestes morreu antes, não conseguiu ver tudo isso. Mas assim, naquela conjuntura brasileira, só o Brizola e o Prestes, enquanto lideranças nacionais, é que conseguiram colocar a questão racial com o protagonismo que deveria. Não à toa, várias lideranças negras à época se aproximaram do Brizola, inclusive estiveram no PT e se afastaram, inclusive saíram do PCB ou do PCdoB e se aproximaram do Brizola. É o caso do Abdias Nascimento, é o caso da Lélia Gonzalez, é o caso do próprio Joel, citado pelo professor Wilson Barbosa. Então, esse movimento não é coincidência. Claro, tem vários e vários aspectos que a gente pode citar nessa aproximação, mas esse, sem dúvida, é um deles. Então, o centro da questão é que o caráter majoritariamente branco e pequeno burguês
da esquerda brasileira, e aqui eu não tô menosprezando a luta de ninguém, não tô menosprezando o caráter heróico da resistência à ditadura, nada disso. O que eu tô dizendo é um dado objetivo. Perfil majoritariamente branco e pequeno burguês das lideranças de esquerda do país impediu que se tematizasse como deveria o papel da ditadura em reforçar o caráter antinegro e colonial do Estado burguês no Brasil, sua violência contra a população negra e, a partir da denúncia e do combate a essa violência, fazer um enfrentamento maior aos legados da ditadura empresarial militar. Então, o debate sobre o que resta da ditadura, ele não pode ser feito sem a questão racial. A gente perdeu essa luta, dentre outras coisas, porque não se colocou no centro do debate o negro durante a ditadura empresarial militar. E não foi falta de tentativa do movimento negro, viu, gente? Tem o MNU na época, tem várias organizações de militância, tem vários intelectuais tentando fazer esse movimento, né? Pô, Clóvis Moura tentando fazer esse movimento e tal, mas foram lideranças intelectuais, movimentos sociais que não conseguiram a devida repercussão e que a maioria do que se entende como esquerda no Brasil não passou como uma questão central. E aí, repito, eu quero muito fazer esse debate em texto. Eu acho que é uma linha de debate, de reflexão muito proveitosa para a gente entender a naturalização da continuidade em termos de violência, de repressão, de militarização no Estado burguês brasileiro entre a ditadura e a democracia e como o grosso da esquerda brasileira, inclusive no plano teórico, naturalizou ou assistiu passiva, por exemplo, a montagem do encarceramento em massa, ao ponto de o Brasil hoje ter basicamente 1 milhão de pessoas presas. Isso foi construído durante a democracia burguesa, friso. Uma contribuição gigantesca da nova lei de drogas. A nova lei de drogas foi aprovada no governo de quem, gente? No governo Lula. Os deputados progressistas de esquerda votaram como gente. Boa parte deles votou a favor. Vamos pensar sobre esse tema? Vamos refletir junto? Acho que é uma boa chave de leitura da história recente do Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.